Bom dia, bom dia, tudo bem? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o autismo. Vamos falar sobre as atividades do processamento auditivo e vamos falar também um pouquinho sobre algumas interferências do processamento sensorial. Então o que é que acontece especificamente no autismo? Vamos falar do autismo porque é onde esse processamento sensorial, que é a organização do processamento sensorial, ele vai interferir mais ainda no aprender dessa criança. Então, quais são os problemas que a criança que tem esses distúrbios ela pode enfrentar para ela poder aprender? Quais os profissionais podem ajudar a psicopedagogia e a pedagogia a fazer com que a sua criança aprenda, a nossa criança venha a aprender melhor? Então, nós temos que prestar atenção em uma coisa. Algumas crianças, algumas pessoas têm distúrbio do processamento auditivo central, tem problema no DEPAC. Então, tem que fazer uma intervenção com uma fonoaudióloga especializada no DEPAC para que esse processamento volte a funcionar normalmente e essa criança volte a aprender e a entender as questões. E nós da psicopedagogia temos vamos dizer assim, esse encaminhar, esse olhar para que a gente veja o que está fazendo com que essa criança não aprenda. Então, muitas crianças, a gente tem visto algumas crianças lá na clínica com problema de DEPAC, temos encaminhado, essas crianças têm voltado para nós já na intervenção e de 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, elas já demandam um aprender diferente, segundo as próprias professoras, né? Então, olhar o processamento auditivo central e o DEPAC da sua criança. Agora vamos falar do processamento sensorial. Esse é mais do autista. Esse é mais para as pessoas que se desorganizam sensorialmente. Então, se a sua criança ela tem autismo, às vezes você nem sabe que ela tem ainda, mas você já sabe que ela tem. E ela está fazendo várias terapias há um bom tempo, mas ela ainda continua desorganizada. Ela precisa se organizar sensorialmente. Ela precisa ver essa questão das buscas preceptivas. São buscas proprioceptivas. São buscas orais, são buscas motoras que desorganizam essa criança. E tudo isso vem acontecer porque o processamento sensorial dessa criança ele está comprometido, ele está desorganizado, ele está desorientado. Tem uma demanda grande pedindo para correr, para subir, para descer, para morder os lábios, para morder os dentes, para ranger os dentes, né, para comer cebola, para comer coisas que a gente não vive comendo assim naturalmente. Então, existe essa busca oral, na busca de alimentos, de uma forma inadequada, existe essa busca oral através dos movimentos motores desordenados do corpo, e são buscas orais, buscas motoras e também o sistema vestibular, que muitas vezes está desorganizado, desorientado, essa criança sobe, essa criança desce, essa criança pula, essa criança vai, essa criança vem, essa criança se desorganiza. Como é que o professor vai trabalhar com essa criança sem que ela se acalme mais um pouquinho, tenha mais um pouquinho de atenção? Então é preciso que se façam atividades e exercícios para que isso aí venha melhorar. E aí lá na sala de aula, lá no consultório da fono, lá no consultório da psicopedagogia, essa criança venha com mais calma e mais tranquila fazer as nossas atividades. Então é preciso que essa criança desenvolva essas habilidades aí e venha se organizar e que nós acreditamos que não é para ser assim, não tem que ser assim, não tem que viver subindo pelas paredes, descendo as escadas e correndo e naqueles movimentos no corpo. Essa criança precisa de movimentar o seu corpo. Para quê? Para que já organizada sensorialmente a gente possa trabalhar, sim, as questões alfabéticas, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, e aí partir para o próprio processamento de alfabetização normal, mas e também aí começar a usar o ABA, né? Começar a ABA, que é a análise do comportamento,
para que agora a gente possa sim fazer algumas modulações e essa criança consiga fazer algumas atividades pedagógicas com mais calma, com mais tranquilidade. Mas se essa criança autista vive se deitando no consultório, vive se mordendo em casa, vive se mordendo na escola, vive se mordendo, mordendo os colegas, vive mordendo o pai, mordendo a mãe, mordendo, batendo no pai, batendo na mãe, como é que essa criança vai se alfabetizar? Se para se alfabetizar, a criança precisa, ou o adulto que não foi alfabetizado ainda, precisa de habilidades, de pré-requisitos para o processo de alfabetização. A alfabetização não é algo que nasceu com a gente. A alfabetização é algo que foi inventado, criado. As letras foram inventadas, foram criadas. Então nós precisamos de habilidades para poder. Nós precisamos de memória de curto prazo, de memória de longo prazo, para decorar essas letras. Precisa decorar algumas coisas no processo de alfabetização. Se a criança não aprende as letras, como é que ela vai juntar, ter consciência silábica, ter consciência fonológica, para poder partir para esse processo de alfabetização? Então, hoje mais que nunca, que a alfabetização está sendo vista como ciência, é importante que em todas as áreas da aprendizagem, seja autista, seja síndrome de Down, seja o que a pessoa tenha, seja lá o que a pessoa tenha, é preciso que se tenha bases científicas, uma fundamentação teórica boa, para que se faça uma abrangência, vamos dizer assim, mais completa e com mais visibilidade, para que essa criança venha se organizar, e organizada sim, o processo de alfabetização tenha sucesso. Sendo que nós não vamos esperar nosso consultório de psicopedagogia e na nossa sala de aula que essa criança esteja completamente organizada. Isso nem sempre vai acontecer, nem todas as estereotipias elas devem ser tiradas, porque as estereotipias são movimentos que a criança, que o adulto vai usar para se descarregar, se aliviar daquela tensão do dia a dia. Mas tudo em excesso é demasia, e esse excesso até de estereotipias precisa ser regulado, porque até as estereotipias em excesso do seu filho são produtos de um sistema sensorial desorganizado e que precisa sim ser feito. Então, existem aí as terapias ocupacionais, vêm fazer esse papel de dietas sensoriais, de exercícios sensoriais, de atividades familiares com seus filhos, de atividades de vida diária, tudo para estabelecer esse sistema sensorial e dar ao seu filho autista uma melhor condição de vida e uma melhor forma de aprender. Vamos acreditar. Um grande abraço a todos e Deus nos ilumine.